Bom dia, boa tarde, aqui é Lucy Donegan. Eu vou mostrar uma perspectiva em fuga desenhada à mão livre de um ambiente interno com duas fugas principais. Esse ambiente é uma sala com uma mesa, um corredor, que é uma porta também e uma janela, com um piso com modulação de 80 por 80. A gente vai estar vendo só as paredes do fundo que tem o mesmo tamanho. Eu vou começar desenhando o ambiente em planta já inclinado na posição que o observador vai ver depois. As duas paredes do fundo são do mesmo tamanho e estão inclinadas a 45 graus. Cada parede ocupa 4 modulações de 80 centímetros, então eu vou dividir esse espaço em 4 e no lado direito, entre as duas primeiras modulações, eu vou ter uma porta centrada nessas duas peças de 80 centímetros de largura e depois eu vou mostrá-la com 2 metros de altura. Eu também vou pensar na espessura da parede, que é algo aproximado a 20 centímetros, que resulta em uma proporção de 1/4 dessa modulação do chão. Na outra parede, eu vou também situar uma janela que vai estar alinhado a essa modulação e vai ocupar 1,60 m de largura e vai ter um peitoril de 80 centímetros e uma altura de 1,20 m. Eu estou desenhando agora essas paredes um pouco mais grossas para representar o fundo do ambiente e uma linha um pouco mais fina para o peitoril. No meio desse ambiente eu vou situar uma mesa de 80 por 80 centímetros. Para eu encontrar esse meio, eu posso traçar as diagonais de cada um desses quadrados que estão no meio. E eu represento essa mesa em planta que vai também ter uma largura de 80, altura de 80 e comprimento de 80 centímetros. Depois que eu tiver desenhado a planta, eu vou desenhar um corte para visualizar as alturas do ambiente e já vou colocar isso numa posição alinhada com o local onde eu vou desenhar a perspectiva depois. Então eu estou fazendo um corte que está passando pela mesa e pelo meio da janela e visualizando a porta. Esse módulo de 80 centímetros eu vou usar de novo porque o meu ambiente tem aproximadamente 2,40 m de altura e algumas alturas da porta e da janela vão estar nesse módulo de 80 centímetros também. A espessura da parede é aproximadamente 1/4 desse módulo de 80, 20 centímetros. Eu vou situar a porta com uma altura de 2 metros, que fica no meio do terceiro módulo de 80, e a mesa com uma altura de 80 centímetros. Estou reforçando as linhas que estão em corte para visualizar melhor esse ambiente e apagando algumas linhas ou suavizando algumas linhas de construção. Depois eu vou construir a perspectiva considerando agora a posição do observador. Vou imaginar o quadro e traçar ele passando no começo das paredes e pelo meio da mesa, e o observador está um pouco mais distante que o começo desse ambiente. Eu traço as paralelas aos conjuntos de retas que eu vou desenhar para um lado e para o outro, para depois situar a fuga. O meu desenho vai ser feito nesse local abaixo, e eu vou transferir as alturas em verdadeira grandeza para esse local aonde o ambiente está passando no quadro. Esses pontos no quadro são os locais de verdadeira grandeza no desenho em fuga. Vou imaginar que o observador tem aproximadamente 1,60 m de altura e eu vou passar linhas onde eu tenho a verdadeira grandeza para transferir os tamanhos em verdadeira grandeza para a perspectiva. Vou desenhar a linha do horizonte numa altura de 1,60 m do chão e os pontos de fuga eu vou traçar aonde essas visuais estão passando pelo quadro.
de um lado e do outro. Eu estou traçando o começo e o fim do ambiente no chão e no teto para os respectivos pontos de fuga. E depois eu vou também traçar essas linhas passando pelo começo e pelo fim da mesa. As verticais não estão fugindo, então eu simplesmente traço as verticais paralelas ao quadro. E assim eu consigo fechar a mesa. Depois eu vou desenhar as paredes de trás, indo para as respectivas fugas, e elas vão se encontrar lá atrás. Se ajudar, eu posso reforçar algumas linhas que eu sei que eu vou conseguir visualizar, para diferenciar elas das linhas de construção. Depois eu também posso situar as linhas que são da modulação do piso para visualizar melhor esse piso. Eu posso fazer isso de acordo com onde está passando no quadro ou por visuais. A porta de trás eu vou traçar visual do observador para o começo e fim da porta e vou ver onde essa visual está passando pelo quadro e vou transferir para a parede vista em perspectiva lá atrás. Depois eu vou transferir a altura para o local onde a parede está começando, para depois levar essa altura para onde a porta começa e termina. Eu vou fazer esse mesmo processo com a janela, mas a janela eu vou transferir ainda uma altura final e a altura do peitoril. Então eu tenho traçado ali embaixo o começo e o fim da janela e estou puxando a altura do peitoril e a altura da final da janela. Depois eu também vou desenhar essa pequena parede que eu vejo com a janela aberta em perspectiva, traçando uma visual do observador, vendo onde bate no quadro e descendo para essas linhas, indo para os respectivos pontos de fuga. Então eu consigo ver um pouco a linha do peitoril e um pouquinho menos a linha de cima da janela. Eu posso também imaginar que essa modulação de 80 por 80 é menor e dividir ela no meio para eu ter uma modulação de 40 centímetros. Eu posso pintar alguns elementos, eu posso imaginar uma luz ali no meio. Gente, e obrigada pela atenção.